Olá, estamos aqui em mais um Diálogos do Diário com o professor Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer. Eu queria que, inicialmente, você me falasse do colégio e da sua trajetória profissional. Bom, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Meu nome é Anderson, eu trabalho hoje aqui no Colégio Crescer, aqui em Campinas, né? Eu tenho uma história de chegar na escola meio diferente, porque eu não sou formado inicialmente na área de educação, né? Minha formação inicial é engenharia mecânica. Ô, louco! E foi curioso que eu, quando eu era moleque, né, minha infância foi toda em Atibaia, né? Minha família era de lá, estudei a vida inteira lá. E lá eu fiz, no ensino médio, eu era aluno bolsista do Colégio Atibaia, né, que se chamava. E aí um dos combinados que eu fiz lá com as donas da escola, né, a Ieda e a Marli, é que quando eu me formasse, eu ia voltar lá na escola para ser plantonista de matemática, ajudar o pessoal que tinha dificuldade e Olimpíadas de Matemática, que eu sempre gostei, né? Então eu sempre mantive lá o vínculo de ser plantonista de matemática. Dava aulas particulares, eu pagava minhas contas aqui em Campinas, dando aula de particular de matemática, seja para alunos de ensino médio, seja para o pessoal da faculdade. Cálculo, estatística, nossa, dei muita aula particular de estatística. E aí, em 2010, eu já namorava minha esposa, né, a Carol, e ela trabalhava no Colégio Crescer, né. E aí ela comentou assim, isso em 2011, ela comentou assim, estão precisando de um plantonista de matemática lá. Você não quer ir? Eu falei, nossa, Carol, não tem nada a ver, assim, eu faço o plantão lá em Atibaia, mas com uma troca, ou como um respeito que eu tenho lá pela escola, né, pelo Colégio Atibaia. Mas na época eu trabalhava com a Pirelli, né, fazia pesquisa na Unicamp, junto com a Pirelli. E aí, só que estava difícil de eu ficar voltando para Atibaia sempre, né? Eu já estava morando em Campinas, eu ia para Atibaia só para dar o plantão lá. Aí conversei com o pessoal de Atibaia, eles falaram, não, tranquilo, me dá uns 15 dias, dei 15 dias e aí fui ser plantonista lá no Colégio Crescer, né? E aí comecei a entrar lá no dia a dia, daí comecei a ajudar um pouco no operacional, no administrativo, né? E hoje estou ali há 13 anos, né? Então, eu falo que eu não comecei. Na educação, nunca foi parte do meu plano de vida trabalhar em escola, ser foi uma diretor coisa de natural. escola, foi. Minha mãe sempre foi professora, então não era algo estranho para mim, eu entendia o universo, mas nunca fez parte do meu plano de vida, né? Mas a educação é muito legal, né? Então, ainda mais que você estava na sua área, na Pirelli, seria muito mais lógico você ter continuado. O meu sonho, assim, de moleque ali, eu queria ser professor universitário. Então, eu tinha um pouco dessa questão de educação, mas a minha ideia era ser professor universitário. Então, eu estava tentando construir minha carreira para fazer o mestrado o mais rápido possível, o doutorado o mais rápido possível, o pós-doc o mais rápido possível, porque eu sabia que, para essa carreira, a questão de artigos, de títulos, né, acadêmicos é muito importante. Mas daí, nesse meio do caminho, falei, não, vou transicionar aqui, acabei indo para o colégio, né? E aí passei em todos os segmentos lá, atendimento, a parte de comunicação. E você está feliz? Estou. Realizado? É diferente, né? Eu brinco assim, a parte mais complexa de desenvolvimento, por exemplo, eu trabalhava com pesquisa de compósitos de borracha, né? Então, era uma coisa densa, assim, né? Era um nível de complexidade científico alto. Na escola não é isso, mas você trabalha com o desenvolvimento do outro, né? Então, eu acho que em questão de potência, eu acho que a educação tem muito mais potência. E eu vejo isso tem sido muito comum, né? Hoje você vê, mudou muito o mercado de educação, né? Até esses produtos, materiais didáticos, né? Você tem aí grandes grupos sendo formados na educação. E é muito curioso que você vê esses grupos, principalmente mais empresariais, que surgiram, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Tem muita gente que trabalhou em áreas na economia, bancos, que falam que na educação acharam um propósito, né? Porque é isso, na educação você trabalha pensando na formação a longo prazo, né? E o fato, né, que a gente trabalha lá não só a parte escolar, né, mas é uma escola confessional também, então envolve essas outras questões de formação,
E aí, quando a gente ouve histórias de famílias que falam, nossa, pô, lá na escola eu não dava muita atenção, pô, 10 anos agora depois, eu vejo que faz sentido, o que vocês falavam para mim agora está fazendo sentido. Eu nunca esqueço uma vez um aluno, cara, eles se mudaram, a família se mudou para o México, né? E eram barranqueiros o nome, o Cleiton e o Daniel. E o mais novo, ele sempre era mais desafiador, a questão disciplinar sempre foi mais difícil. E o mais velho, ele sempre foi muito tranquilo. E a gente sempre confiou muito nele, né? Era um cara que eu falei assim, não, dá para dar crédito, né? E teve uma vez que ele pisou na bola, colou numa prova, e aí eu tive que chamar ele. E a minha conversa com ele foi muito nessa, assim, de cara, respeito e confiança é uma coisa que você pode levar a vida inteira para construir e uma oportunidade para destruir. Então, cuidado com isso. A gente está aqui na escola, a gente ainda te conhece, a gente está junto contigo. Então, não faça mais isso, porque aqui a gente te dá. A escola é o espaço que você pode errar e a gente ainda está disposto a te resgatar. Mas num meio empresarial, numa profissão, você não vai ter isso. Beleza, isso passou. Deu uns 6 anos que ele saiu da escola. Uma vez a secretaria me liga, né? Tem uma ligação aqui, só que ele falou que tem que ser rápido, porque ele não está no Brasil. Eu falei, nossa, mas ligação internacional, né? Daí o Cleiton ligou lá do México para mim. Falou, estou te ligando só para te dizer que hoje eu tive uma oportunidade de emprego aqui no México. E aquilo que você me falou de respeito, aquilo que você me falou de honestidade, eu lembrei, então, a primeira pessoa que eu queria contar, meu pai nem sabe ainda, a primeira pessoa que eu queria contar que eu consegui é você. Falei, pô... Que legal. Você fala, então, educação é isso, né? Você sabe Deve ter sido um orgulho. Não, foi. Eu não esperava, porque depois que aconteceu esse incidente com ele, deu 3 semanas eles saíram. Então, eu falei assim, ele nunca mais vai olhar na minha cara, né? Claro. Mas foi muito, muito legal. Então, são várias histórias. E escola é legal por causa disso, né? Você conta muitas histórias, você consegue fazer um projeto de longo prazo, né? Então, eu lembro que quando eu estava lá com a Pirelli, né, eu falei assim, o que eu posso fazer de melhor aqui é fazer pneus melhores, né? E acho que tem o seu propósito, né? Pneus mais seguros, você pode fazer com que menos pessoas morram em acidentes de carro, mas você está falando de um produto inanimado, né? Sim. Agora, quando você fala de educação, né, não é só falar que aquele aluno aprendeu mais história, geografia, biologia, matemática, é formação humana, né? E aí eles falam, né, da questão de dar valor à família, dar valor à vida, dar valor ao aprendizado, ao seu desenvolvimento. Então, eu gosto, assim, não é desafiador. Vou dizer assim que se a gente faz um recorte de 10 anos atrás para agora, a educação está completamente diferente, são novas demandas, novos tempos. As estruturas familiares hoje são bem desafiadoras, mas é sempre muito gratificante. Mas consome muito, né? Eu acho que a grande diferença é que tudo que você trabalha com pessoas, e escola é muito trabalhar com pessoas, você tem que estar sempre muito pronto, né? Então, emocionalmente, pessoalmente, para conseguir lidar, porque são muitas pressões, né? E hoje a escola a gente é bombardeado por todos os lados, né? Você vê, acontece alguma coisinha lá, teve recentemente o caso lá do Distrito Federal, da festinha que o cara foi para cima, aí todo mundo choca. Depois, não, mas é a escola que não fez isso, é a professora que não fez aquilo, não sei o que. Gente, calma lá, né? Não estou dizendo que todo mundo é a prova de erros, mas no final vai se chegar sempre à conclusão que a escola que precisava ter feito alguma coisa gente, não é... Os pais estão transferindo, então, para a escola a educação que devia ser em casa. Ah, totalmente, né? Porque hoje eu vejo que existe muito esse desafio de educar filhos, é muito sobre, às vezes, você fazer escolhas difíceis para o agora, pensando a longo prazo, né? E, às vezes, as famílias não querem, às vezes, fazer essa escolha, né? Pega um exemplo simples. Esses dias eu vi uma criança, fui lá tomar café da manhã com as crianças, numa padaria, e tinha um moleque ali de 6, 7 anos, tomando Coca-Cola de manhã. Eu falei assim, caramba, né? Coca-Cola, essa hora da manhã, 8 horas da manhã. E aí eu ficava imaginando,
Pô, se você não der essa Coca-Cola para essa criança, provavelmente ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, vai fazer aquele auê. E a escolha mais lógica em relação ao momento, que pai e mãe vai querer que naquele momento tenha um ponto de tensão, não vai querer. Então você deixa. Mas o certo, como pai e mãe, é não deixar. Não deixa, né? Ah, eu quero... Mas aí dá mais trabalho para o pai e a mãe ter que negar. Dá trabalho. E, então, hoje existe muito essa dificuldade de entender que o processo, às vezes, até de sofrimento, não sofrimento pesado, mas de fazer concessões, de falar não, às vezes isso gera insatisfações momentâneas, sim, que as pessoas cada vez mais estão indispostas a fazer e transferem para a escola, às vezes, essa necessidade. Mas a criança vai pagar mais caro por isso. Vai pagar muito mais caro. E isso, às vezes, envolve, né? A gente vê, por exemplo, esportes, né? Fica toda uma construção de não, a criança que perdeu, vamos dizer que não perdeu, dá medalha para todo mundo. Gente, espera lá. Perdeu. E está tudo bem, né? Mas não, mas vai ficar com traumas irreversíveis. Então, que fragilidade é essa dessa criança? Então, legal é estimular que ele, na próxima, consiga brigar pela vitória. Mas não, a gente está hoje tentando validar que só existe o sucesso, que só existe a parte boa, romantizou-se muito esse discurso, né? E nisso, o processo educacional ele é desafiador, né? Então, acho que a escola hoje ela vive muito esse dilema, né? De como que se eu não tenho a família do meu lado, fazer o processo educacional é muito difícil, porque aquela criança respeita mais quem? O professor ou os pais? Espera-se que os pais, porque a validação de regras vem dos pais, né? E a família transferiu para a escola a responsabilidade do aluno. Então, antigamente, um aluno ia mal na prova, era a família conversando com o aluno. Você não está estudando, você não está fazendo alguma coisa, você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem videogame, né? Para que ele entenda a demanda. Hoje não, é o professor que não explicou direito, talvez a prova que estava muito difícil, a gente que não percebeu antes que aquele aluno não estava se desenvolvendo. Gente, espera lá, né? Então, esses desafios eu acho que eles são cada vez maiores, que fazem com que a educação, principalmente pós-pandemia, né, tenha mudado. Isso demanda, né, uma energia diferente, uma atenção diferente. Mas não quer dizer que é menos satisfatório, não quer dizer que é menos saudável, porque as crianças continuam tendo o mesmo retorno positivo de escola, né? Inclusive, falando dessas mudanças, no início desse ano, uma lei proibiu os celulares nas escolas. Nesses 6 meses, quais foram as mudanças que você notou entre os alunos? Eu vejo que foram 2 coisas muito positivas, mas tem algumas que eu ainda acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Acho que as 2 coisas muito positivas foram atenção em sala de aula, realmente melhorou, não tem como. E é muito curioso, um dos estudos que nortearam essa decisão aqui no Brasil, esse movimento começou lá nos Estados Unidos, na verdade começou na Europa, né? Depois os Estados Unidos aplicou leis bem concretas sobre a proibição de celulares. E um dos estudos que embasaram a decisão lá nos Estados Unidos mostrava que era alarmante, que a simples presença física do celular, mesmo sem usar, ele estar ali à disposição dos adolescentes, aumentava em quase 35% a probabilidade deles desenvolverem ansiedade e déficit de atenção. Só deles estar ali. A explicação psicológica por trás disso é como se fosse um totem de segurança, sabe? Que a hora que a coisa não ficar legal, ele tem à disposição o recurso para, seja consultar uma rede social ou falar com um contato de emergência, de segurança, né? Só que isso faz com que você não se preocupe em pensar junto com quem está falando, por exemplo, numa sala de aula. Porque quando você está lá explicando uma aula, né, algo que é um pouco mais denso, envolve uma linha de raciocínio. Eu preciso pensar junto com o professor, não é só absorver conteúdo, né? Não é só copiar na lousa, né? Não é só ir lá e anotar e deixar o caderno bonitinho. Isso é só mais um copista, para você aprender, você precisa pensar junto. E aí, se eu perco a linha de raciocínio, eu tenho que me dar um jeito.
Agora, se eu estou com o celular ali, opa, se eu me perder o raciocínio aqui, eu venho, eu não fico entediado, né? E aí, só o fato do celular não estar disponível para o aluno já melhorou muito a atenção deles em sala de aula. Então, os professores comentam muito. Às vezes, perguntas que eles sempre faziam no final de algumas aulas ou durante a aula não estão fazendo mais, porque eles estão entendendo mais, estão conseguindo estar mais atentos em sala de aula. Então, essa é uma melhora significativa. E aí a gente vê em outras métricas, né? Às vezes até de conteúdo. Hoje, se eu pego algumas turmas, eles estão numa página lá do conteúdo da apostila mais adiantado do que nos últimos 3 anos, né? Então, a gente está conseguindo ser um pouco mais, não rápido, mas ser mais eficiente, né? Porque o aluno presta mais atenção na aula, ele está ali, ele precisa estar ali, né? A segunda melhora, assim, que também foi muito, muito boa, é a socialização nos tempos de intervalo. Era isso que eu ia te perguntar agora. Essa aí também melhorou muito, porque ele não tem mais a opção agora de se esconder no universo dele, no mundinho dele, né? Porque o celular, eu falo, qual que é o grande mal do celular, né, do smartphone? Porque o problema não é o aparelho. Os celulares estão no nosso meio década de 80, né? Começou a ser muito problemático a partir ali de 2009, 2010, quando os smartphones se popularizaram e principalmente essa questão das redes sociais. Então, o maior desafio não é o aparelho em si, mas esse acesso à internet indiscriminado e o acesso às redes sociais. Por que isso é tão problemático? Porque a rede social ela trabalha com um conceito muito simples, mas muito eficiente, que é só sobre os seus interesses. Então, ela só vai te dar conteúdo do que você tem interesse. Você fica imerso numa bolha na qual você se sente confortável. Seja sobre a vida de alguém, seja sobre algum conteúdo específico, né? E isso, não tem como você competir com essa vantagem de atenção. Imagina eu explicando sobre período regencial brasileiro, negócio difícil pra caramba, quem não é, o imperador não é, um monte de nome, sai, entra. Fala assim, é mais complexo falar da política atual do Brasil, falar do período regencial brasileiro. Datas, tudo. E chato. Assim, para quem gosta, tudo bem, os historiadores aí me perdoem, não estou falando. Claro. Mas assim, para um Helios mortal, aquilo aí é muito difícil. Como que eu convenço? E aí vamos pegar um aluno... Inclusive, qual é a importância desse assunto nos dias de hoje? Por que mas isso é importante? Assim, entender a construção política... Sim, tem a sua importância, mas... Mas, assim, eu não vou usar isso amanhã, né? Agora, enquanto está acontecendo isso, tá tendo lá a fofoca da Virgínia que se separou. Para o aluno... É muito mais interessante. Muito mais interessante. E no intervalo também. Inclusive porque faz parte do dia a dia deles, das redes sociais hoje, que eles vivem diariamente. E é o que ele gosta, e às vezes é sobre esporte, o cara que gosta muito de futebol, o Mundial de Clubes lá que está acontecendo, enfim, sempre vai ter um tema de entretenimento mais interessante do que você prestar atenção na aula. E eu também interagir com pessoas que às vezes eu não interagiria. O que é melhor? Eu ficar ali no meu mundinho, passar aqueles 15, 20 minutos passando despercebido, ou eu ter que me movimentar para que aquele momento seja menos problemático, né? Então, o fato de você não ter o celular no intervalo, nas horas de almoço, ajuda muito esse aluno a ele, pera lá, já que eu estou aqui, eu vou precisar fazer alguma coisa. E aí voltam a conversar, voltam a fazer o básico, né? No começo, a gente se preocupou muito em tentar trazer esses entretenimentos de intervalo, né? Por exemplo, lá no Crescer, os alunos montaram mesas de xadrez, a gente liberou para levar o Uno, a música, enfim, e para fazer essa transição, né? Mas se a gente pega um recorte, na minha época de escola não tinha nada disso, não tinha celular e estava tudo bem, né? Às vezes a gente ficava olhando para o céu assim para tentar ver o que aquela nuvem estava formando e usar a criatividade. Porque o grande desafio do celular, que eu acho que esse é o principal mal que está acontecendo e não é só com as crianças, é a gente não saber mais lidar com o tédio. A gente não consegue mais ficar 5 minutos sem pensar em nada, né? Tem gente que está levando o celular para tomar banho.
Tem gente que está levando o celular para ir no banheiro. Tem gente que está levando o celular e está cozinhando com o celular ali ligado, dirigindo. O número de casos de acidentes Sim. por conta de celular ultrapassaram de embriaguez. Sim. Então, a gente está numa frenesi tão grande de não ficar com a mente sem nada, seja de consumo de conteúdo, que isso está afetando diretamente como que a gente lida socialmente entre as pessoas e também com a gente mesmo, né? Tanto é que o número de problemas de saúde mental estão disparando. Ah, mas porque a sociedade mudou? Não, porque a gente está sobre a ação de solicitações mentais o tempo todo, né? E você está muito mais... hoje você tem 24 horas uma cobrança do teu trabalho, porque a qualquer hora você é localizado, você não tem mais tempo livre para você. Fica ali, o WhatsApp pulsa qualquer... Mas eu não sei se é só isso, porque assim, se a gente pegar na década de 90, tinha os pagers, né? Sim. E tudo bem que não é a mesma Não coisa, é... mas a gente, assim, se tivesse urgência, apitava lá. Sim. Mas eu acho que hoje a gente não consegue, né? Eu não me lembro de quando tinha pager, da gente ficar olhando toda hora. Não, era só quando tocava. Hoje não. Hoje, assim, mim, se o seu celular não apitou, você vai... Não, eu tenho que ver alguma coisa. Não né? Tá funcionando, então, tô sem rede. Porque é estímulo o tempo todo, né? Eu brinco que o celular ele fez o que a Times Square tentava fazer e faz muito bem, aquela coisa de estimular você o tempo todo. Só que pensa que você está numa Times Square o tempo todo, o seu celular tentando te estimular e os aplicativos tentando roubar a tua atenção e o teu tempo e ficar te engajando ali o máximo de tempo possível. Né? Você falou da ansiedade, que é uma emergência, o aluno podia chamar um socorro, acionar os pais, sei lá. Mas a escola não passou isso. Olha, hoje você não precisa fazer isso, mas pode ficar tranquilo, porque a escola, se você passar mal, a escola vai fazer isso. E ali é o esperado da escola, né? Sim. É que hoje as pessoas têm dificuldade de fazer essa intermediação, mas é necessário isso, né? Então, ele não precisa... Que sempre teve, né? Sempre teve, né? Então, esse é um ponto importante. Para você conseguir fazer com que essa transição dos celulares vá bem na escola, a escola tem que dar esse lado de segurança, né? Então, porque se os pais não conseguirem confiar na escola, se os alunos não conseguirem confiar na escola, você não vai conseguir emplacar uma regra como essa, Sim. né? Então, a gente lá trabalhou muito com isso, né? Trouxemos um aplicativo de comunicação mais eficiente para conseguir ter uma velocidade com as famílias mais rápida, né? O atendimento para o aluno. Então, a gente sempre fala assim, está precisando de alguma coisa? Vai lá na secretaria. Deve ser uma tranquilidade também para os pais, né? Sim. Se acontecer alguma coisa, meu filho não é porque não está com o celular que eu não vou... E foi o que a gente fala para os pais. Pais, lembra que a gente está falando de crianças e adolescentes que às vezes só não querem assistir a aula. Então, o que é urgente para o aluno, nem sempre é realmente urgente, né? Quantas vezes não acontece do aluno falar, ai, estou com dor de cabeça, ai, estou passando mal, que é uma coisa que você não tem como medir, né? Tem como... Febre é uma coisa, vou lá, ó, pai, está com febre, mas dor de cabeça, mal-estar... E aí acontece, muitos pais, no que o aluno fala isso, então estou indo buscar. Aí você vai ver, o aluno chega em casa, ele só não queria assistir a aula. E aí, por isso que é importante entender de que criança e adolescente, eles são isso, eles são crianças e adolescentes. A gente não pode esperar maturidade de crianças e adolescentes. Por quê? Porque eles são crianças e adolescentes. É esperado de crianças que eles sejam imaturos. Claro. A decisão final tem que ser do adulto responsável. E aí, quem são os adultos responsáveis? Os pais e a escola. Então, é sempre muito importante, quando chega, seja alguma informação, alguma história, né? Antes da gente assumir a versão da criança como verdade absoluta, vamos entender do adulto responsável, claro. Né? E aí, quando a família tem essa postura, facilita muito mais. Então, o aluno chega lá, estou com dor de cabeça. Ô, Anderson, o que você acha? Eu falei, olha, não me parece. E ele, costumeiramente, às quintas-feiras, sempre às 11 horas, ele aparece com esse comportamento, né? O que acontece, né, nesse horário? Né? Às vezes vai vir a aula, sei lá, de matemática que ele não gosta, né? Ou, às vezes, tem algum compromisso, alguma coisa, né? Antigamente era um pouco mais, quando
principalmente televisão, que tinha horários, você não escolhia a hora que você assistia. Então, às vezes, era muito comum de quinta-feira os alunos quererem ir embora mais cedo porque passava tal desenho, né? Hoje, menos isso. Mas precisa ter essa validação do adulto que está ali na escola, né? Porque, às vezes, a família esquece um pouco disso. A escola não é feita só pelas crianças, pelos alunos. Existem os adultos que estão ali fazendo o seu trabalho para validar, acho que não é o caso, né? Às vezes é caso do aluno nunca se queixou, ele nunca... Aí você vai dar uma atenção, né? Não é comum esse aluno ter esse tipo de comportamento. Mas se você dá, aí a escola, e grande maioria das escolas, dão esse tipo de atendimento. Falta o quê? Falta, às vezes, a família dar esse voto de confiança. Né? Por quê? Porque se a família se preocupa só em atender a demanda do aluno, do momento, é aquilo que a gente falou ali no começo, né? Se eu for buscar meu filho agora que está se queixando, ele vai ficar feliz comigo, ele não vai ficar enchendo meu saco ali, né? Mas espera lá, isso é o melhor para ele agora? Se toda vez que a criança fizer isso, ela vai se acostumar, vou me dar bem, então vou... Exato. O pai tem que... Os pais têm que ter uma firmeza nisso. Tem que ter uma firmeza. Mas ele vai ficar emburrado. Azar. Fique. Né? Mas ele não vai falar mais comigo. Vai, fica tranquilo. Talvez vai ficar só uns 2 dias. Né? Mas é justamente esse tipo hoje de desafio, de interação, pais e filhos, que tem sido mais difícil. E isso afeta diretamente a escola. Porque a escola só funciona quando existe o bom senso. Sim. Se não tem o bom senso, né, a gente não consegue aplicar. Às vezes o pessoal exige coisas assim, mas pela lei, pela justiça. Eu falei, gente, a escola não é um tribunal. A escola não é uma inquisição. A escola é uma escola. Né? Então, o erro ele é aceitável se ele não é reincidente. Exato. Eu sempre falo assim, o lugar de erro é da escola. Ele mentiu. Vamos mostrar para ele e que ele não minta mais. Ele faltou com respeito. Vamos mostrar para ele e que ele não repita mais. E mostrar a importância daquele erro. Né? Mas aí tem que ter a cooperação dos pais. Tem que ter, porque no final... Ele desautoriza a escola. No final, a autoridade é da família. No final de tudo, se a família não dá essa autoridade, a escola não consegue. E aí acaba ficando o seguinte, a escola precisando de uma linha de condução disciplinar, a família contrária e fica daí parece um cabo de guerra. Exato. E a criança no meio. Né? E no cabo de guerra, normalmente a corda estoura. E vai estourar em quem? Na criança. Então, a gente não pode fazer nesse processo. Agora, o que é importante entender é que escola ele é um ambiente coletivo. Né? Então, por mais que exista a necessidade do desenvolvimento individual, a escola precisa de regras coletivas. Porque daí chega pai que fala assim, mas essa lei aí do celular é só para esses moleques aí que não sabiam usar, que ficavam o tempo todo. Meu filho sabe usar, então ele vai levar. Eu falei, então, não, mãe, não pode. E às vezes é verdade. Às vezes eu estou falando com uma família que realmente o menino, a menina ali é super tranquilo. Mas não pode. A regra é coletiva. Mas eu não concordo. Eu falei assim, tudo bem, não concordar ainda é um direito democrático. Não quer dizer que eu não vou cumprir. Né? Eu posso não concordar com várias regras, com várias leis que existem no Brasil, no mundo. Mesmo assim, eu preciso cumprir. Né? Então, hoje o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender o que é um trabalho coletivo, um desenvolvimento coletivo, e o que é o desenvolvimento individual. Porque não dá para você criar uma escola para cada aluno. Né? Isso afeta tanto o aprendizado. Né? O professor deu aula tal, meu filho não entendeu. Então, o que ele precisa fazer? Então, ele precisa voltar, estudar, a gente pode oferecer ali aula de apoio. Né? Não, eu quero que o professor volte à aula e explique de novo. Quando faz sentido para o coletivo, o professor faz isso. Mas se a sala entendeu, aquele aluno não entendeu, eu não vou parar o momento coletivo para o mundo porque eu não consegui. Né? Então, o aluno precisa verbalizar a dúvida, ele precisa ter essa autonomia. Mas se a gente não desenvolve o aluno entender o coletivo, aí ele vai ter sempre dificuldade, seja na escola, seja no mundo. Né? Claro. E aí a gente vê muito esse desafio. A própria lei do celular eu vejo hoje com essa dificuldade que as famílias têm de impor. Tentaram trazer, por exemplo, para a escola essa responsabilidade de tirar o celular da criança, porque as famílias estavam com dificuldade de tirar. O que eu ouvi de famílias, seja do colégio
ou de outras escolas, seja até de programas, dizendo assim, pais, principalmente de adolescentes, graças a Deus veio essa lei, porque agora vocês vão conseguir tirar esse celular, porque eu já tentei e não consegui. Ai, graças a Deus, porque daí eles não vão ficar bravos comigo, vão ficar bravos com vocês. Falei, gente, como assim? Ai, porque era muito difícil não dar o celular para o meu filho, porque todos os amiguinhos tinham. Gente, é só não dar. Porque eu pergunto assim, eu tenho certeza que não foi a escola que deu esse aparelho celular para a menina de 9 anos, para o menino de 10 anos. Ou foi os pais, ou foi alguém da família que lá no aniversário, no Natal, deu o bendito do presente que atrapalhou o processo. Mas a gente não pode normalizar porque é porque todo mundo tem que eu vou ter. Né? Pô, quanto eu não ouvi da minha mãe, você não é todo mundo. Né? Mas hoje existe essa dificuldade muito grande das pessoas não se identificar com o bando, né? com a massa. E aí acabam tendo essas distorções. E os pais, por exemplo, querem sair, querem jantar, a criança acaba incomodando. Dá o celular, ela fica entretida ali, eles agora deixam de conversar também, né? Ó, essa coisa de quando a gente vai num restaurante e eu vejo a família ali e as crianças no celular, mas me dá um negócio assim, porque eu entendo crianças, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um de 3 anos, um de 7 e um de 9. Nem sempre é fácil, né? Eu vou dizer que meus filhos não têm tela? Deles não, né? Mas eu coloco lá na TV um YouTube, uma música, alguma coisa. Mas, assim, estamos sentando na mesa para comer, gente, vamos sentar na mesa para conversar. O que a gente vai fazer? Conversar. Mas a gente não tem assunto, então fica olhando no olho até dar risada. Inventa. Mas não tem essa. E em restaurantes hoje você vê o pai no celular, a mãe no celular, a criança no celular, e nenhum interagindo num lugar que é exatamente isso. Você vai num restaurante, num lugar para interagir, para se divertir, e não tem isso. E aí o grande problema, e esse é o ponto principal do porquê veio a proibição para as crianças e para os adolescentes. Essa interação humana, esse olho no olho, esse diálogo no desenvolvimento da primeira e da segunda infância, ela é crucial para o desenvolvimento social e cognitivo. Então, ainda não existem estudos que comprovem isso, mas existem muitas correlações que mostram que a ausência do diálogo pais e filhos tem sido muito parecido com essa queda desse relacionamento com os aumentos de casos de déficit de atenção, de problemas de desenvolvimento sociais, de interações humanas. Não é uma prova, mas existe muito a ideia de que quando a criança, né, tem um que eu vi que eu achei muito, muito fantástico assim. Existe hoje às vezes, laudos não muito conclusivos de autismo, por exemplo, que diagnosticam que a criança tem, por exemplo, autismo ou espectro autista, porque ela não tem contato visual, porque ela não consegue verbalizar suas demandas e, às vezes, porque ela não consegue ter estímulo sensorial. E aí, quando você vai ver o meio dessa criança, ela só interage com tela, ela não olha o olho do olho com os pais, né? Então, não é que ela não consegue, ela não tem um modelo humano de o que é esse desenvolvimento mais sociável. E aí, às vezes, diagnostica como autismo, às vezes não é autismo, mas é que essa criança não teve modelos do que essas interações. Porque chega em casa, está todo mundo ali, né? Bom dia, bom dia. Passa a achar normal isso também. Vai anda, bom dia, bom dia. E, às vezes conversam pelo WhatsApp ali, pela rede social. E não estou dizendo que é uma prova disso, né? Realmente faltam muitos estudos. Mas é assustador o fato da gente ver hoje que as crianças estão com essa dificuldade de desenvolvimento. A gente nunca teve tantos casos no mundo, e a gente não está falando só Brasil, a gente está falando do mundo, de crianças com depressão, de crianças com ansiedade. A gente nunca teve tantos casos. Por quê? Justamente porque as relações mais próximas, que a gente chama das relações de segurança, então, que é a relação com os pais, a relação com os amigos próximos, nunca estiveram tão frágeis, né? Quando você tem
uma conversa olho no olho, você tem filtros sociais que te dão mais empatia. Teve um estudo muito interessante de bullying, né? Cyberbullying, né? Que diz que diminuiu, né? Eu não sei se diminuiu. Primeiro que falta uma métrica realmente conclusiva de definir o que é o que não é bullying, né? Fato é que a violência no mundo aumentou, né? E uma das maneiras de expressão de violência é o bullying. Então, existe esse aumento. O cyberbullying, sim, como essas crianças saíram da rede social, tem reduzido, mas ele continua porque essas crianças não estão banidas do celular. Elas só não estão usando na escola, mas chega em casa e está usando, né? O que aconteceu, sim, é essa redução, às vezes, de exposição de imagem, né? Porque, às vezes, está todo mundo ali com o celular, tira uma foto, aquela coisa. Mas o meio digital ele é muito mais propenso à violência do que o meio real, né? Esse estudo foi muito interessante. Ele colocou meninos, né, para ler comentários de outras pessoas. Então, eles pegaram comentários maldosos, violentos de redes sociais. Uma pessoa fez um vídeo, né, e aí tem aqueles comentários maldosos. Nossa, essa menina não sei o quê. E primeiro pediram para eles só lerem, sem ninguém na frente. E eles leram, né? Aí colocaram a pessoa na frente deles. Eles não conseguiam ler, constrangia ao ponto de, nossa, está falando de você, eu não consigo ler isso aqui para você. O que isso mostra? Que a gente se sente muito mais empoderado, abre aspas, a fazer coisas violentas quando a gente não está no olho, né? Só que isso gera um sentimento de violência muito grande. E aí eu vou me acostumando, e aí, infelizmente, alguns saem do meio digital e vão para o mundo físico. A gente teve recentemente, aqui no Brasil, um daqueles absurdos desafios de adolescentes, de jovens, que incendiaram moradores de rua em São Paulo, né? Gravíssimo, mas isso começou aonde? No digital, onde eles começam a suscitar essa violência de maneira digital, e aí alguns se sentem mais, abre aspas, corajosos e vão para o mundo real. Então, o digital, ele tem um comportamento diferente. Acha-se que é um anonimato. Era só uma brincadeira. Você leu fora do contexto. Você acha várias desculpas para poder dizer o que você quiser. E aí, esse tipo de movimento, para as crianças, para elas ainda não têm esse modelo de certo e errado. Então, as crianças ficam muito mais reféns nesse ambiente do que, por exemplo, um adulto que sabe fazer o discernimento. Mas como assim uma criança de 8 anos não sabe diferenciar que isso é certo e errado? Sim, é uma criança de 8 anos que não teve bons modelos do que é certo e errado. Então, eu não posso adultizar e culpabilizar a criança, porque é uma criança, mas eu também não posso achar que é normal e é aceitável que uma criança tenha um comportamento desse. E aí a gente volta de novo. Então, cadê essa família que não conseguiu ver? O que as famílias não entenderam ainda, que a internet, que o celular é a nova rua, né? Minha mãe não me deixava brincar na rua se ela não soubesse com quem eu estava brincando. Exatamente. Eu não saía na rua se ela não soubesse que ela estivesse me olhando para saber exatamente com quem eu estava conversando. Teve uma época que a gente morou numa região que não era muito bacana, eu não brincava na rua, simplesmente não podia sair. Eu queria, assim, eu pensei em vários planos na minha cabeça de como eu enganar minha mãe, mas no final eu sabia que se eu fizesse isso, não tinha papo, né? Então, hoje, essa nova rua é a internet. E aí tem criança, tem adolescente que está usando o computador, o celular, e os pais não estão nem sabendo, né? Então, não sabe o que está vendo, não sabe com quem está conversando, não sabe que tipo de jogo joga, não sabe com quem conversa lá na rede social. Então, eu falo, o grande problema não é usar sem a fiscalização do adulto responsável. Só que usar com fiscalização consome tempo de quem fiscaliza e consome energia e pulso para dizer isso não pode, né? Por exemplo, em casa, a regra com os meus filhos é assistir, por exemplo, YouTube, essas coisas, é só na TV.
e eu estou vendo o que está passando. E às vezes acontece, opa, esse canal não gostei, esse vídeo aqui acho que não é legal, vou tirar. Coloquei, por exemplo, o YouTube Kids, que eu controlo exatamente quais canais eles podem assistir, então qualquer outro não aparece como recomendado. Por quê? Porque eu, como adulto, preciso ter esse filtro e essa qualidade de dizer isso é bom, isso não é. A gente teve uma vez, muito curioso, lá no colégio, faz um tempo, uns 4 ou 5 anos, um aluno que ele estava com dificuldade de alfabetização. A gente estava falando de um aluno ali de 5 anos, e aí ele estava com uma dificuldade muito grande de aprender os fonemas, né? E aí a gente buscando, tentando entender, porque nessa faixa etária já se esperava que o aluno verbalizasse, falasse o próprio nome, o nome da família, de alguns objetos. Estou falando de uma criança de 5 anos. E ele soltava sons que não eram normais, né? Pelo menos para nós aqui. E aí, tentando entender, uma vez a gente trouxe o aluno ali para uma sala, né, para fazer uma observação diferente. Ele viu um celular e ele ficou apontando que ele queria o celular, né? Aí a gente pegou, deu. Ele já sabia abrir tudo. E ele começou a assistir, já achou alguns vídeos que ele queria assistir. E aí os vídeos, resumindo, eram vídeos numa outra língua, em turco. Tinha ali vídeos em árabe, nada problemático, mas vídeo com muita cor, aquela coisa. Ele gostava do barulhinho que fazia. E o tempo que ele ficava exposto a esse tipo de língua era superior ao tempo de exposição dele na língua portuguesa, né, na língua materna. O que naturalmente fazia com que ele não conseguisse se desenvolver. Então, olha que louco, né? Um aluno, uma criança de 4, 5 anos, que passava mais de 4 a 5 horas em casa consumindo esse tipo de conteúdo, não tinha tanta interação com a família. De falar a língua materna, só tinha talvez o bom dia, boa tarde, boa noite. E aí não tinha como exigir que uma criança dessa se desenvolvesse. Aí chamamos. Depois que a gente descobriu, levou tempo para a gente conseguir, porque isso não acontecia na escola, acontecia fora da escola. Aí quando a gente conseguiu descobrir, aí a gente chamou a família e aí fomos orientar a família, né? Foi interessante porque a família, fala aí como que é o dia de vocês, né? A gente chega em casa, o pai está trabalhando, o pai trabalha home office, ele chega, aí a gente não consegue dar atenção, ele tem o tablet dele, ele fica assistindo, tal, e era essa a rotina, né? Daí a gente perguntou assim, vocês nunca brincaram de cabana? Foram num parque, num cinema? Não. Cabana? Como assim brincar de cabana? Eu falei, nossa, a gente foi, montou ali uma série de atividades de sugestão para a família, de como brincar, de como interagir, porque a família só não tinha esse modelo. Ela não tinha a ideia de que era importante. Qual foi o resultado? A criança, por 2 anos, ela precisou fazer um acompanhamento fonoaudiológico. Eu vou também precisar fazer uma fono para tentar. E ela conseguiu se alfabetizar, teve atraso, sim, na fala. Né? Não vou dizer que depois disso limpou todos os problemas. Não, ela tem ainda alguns atrasos de desenvolvimento, mas hoje ela consegue se comunicar, fez amigos, conseguiu interagir, né? Então, teve um avanço significativo, mas ficaram marcas, né? Principalmente essa dificuldade no aprendizado, a gente está falando ali, a primeira infância dela foi uma primeira infância sem desenvolvimento cognitivo social. Por quê? Porque ela não tinha interação com o outro. Quando a gente estuda a psicologia da infância, né, a relação com o outro, se interagir com outras pessoas, ela é como se fosse uma água para uma árvore. Se não der, até desenvolve, mas toda torta, né? E aí, uma árvore, por exemplo, que passou por períodos de seca, mas resistiu, fica marcas. Às vezes ela não cresce o tanto que ela poderia. E às vezes assim, como que resolve? Eu vou cortar o tronco e emendar. Só não existe. Então, por isso que é tão importante a família estar atenta de que com desenvolvimento infantil não é uma brincadeira, não é só um faz de conta, só vai ficar brincando lá na escola. Não, é importantíssimo, né? Se a família não consegue fazer esses estímulos, ela precisa potencializar. E aí o que acontece? Às vezes a família não consegue, ou por falta de tempo, ou por falta de paciência, ou por falta de conhecimento, e aí vai terceirizar todos esses processos. Daí é a criança que vai ter que fazer 50 mil terapias, é a criança que vai ter que fazer vários outros processos,
que no final, para a criança é importante. A gente fala que no final a criança precisa ser estimulada, não importa como. Mas é muito melhor que esse estímulo venha de casa, né? E aí como? Nossa, gente, tem tantas opções. Assim, hoje com farinha e sal, você faz massinha. Você põe lá uma cor, brinca de adoleta, conta histórias, abre um livro, né? Fala das suas memórias afetivas. Né? Tem muita opção. A gente fez sempre isso. É que o celular, o que mudou nessa nosso dia a dia? Eu tenho como ficar sem esse, voltando ao ponto do tédio, né? Eu consigo deixar todo mundo entretido sem eles estarem se relacionando. Eu duvido, assim, coloca as pessoas onde elas não têm como fugir de uma sala por 1 hora. Talvez os primeiros 20 minutos vai ficar todo mundo assim, né? Olhando, quieto, igual elevador. Elevador é isso. Mas ninguém conversa no elevador, porque sabe que no máximo em 3 minutos já está todo mundo fora dali. Mas vamos supor que esse elevador quebra. E aí todo mundo vai ter que passar ali junto 3 horas. Daqui a pouco está cada um falando sobre sua vida, sobre suas histórias, sobre o que gosta. Vão sair dali talvez até amigos. Né? É isso que a gente precisa fazer. O celular, o que ele mudou? Ele tirou essa demanda. A gente consegue deixar as pessoas que sejam 10 horas na mesma sala. Se eu der um celular na mão de cada um, elas vão sair dali provavelmente sem saber o nome uma das outras. Exatamente. E é isso que a gente não está atento para que as crianças são afetadas diretamente isso, mas os adultos também. Né? E por isso que é tão importante tirar o aparelho das crianças. Né? Esses movimentos de tirar, de não dar celular para as crianças, eu sou da ideia que tinha que ser proibido sim, não só na escola, tinha que ser proibido, tinha que ser quase um crime a gente dar um celular para uma criança de... Eu sou mais radical, para mim tinha que ser 16 anos, já falei para meus filhos que até 18 anos eles não têm que ter celular, né? Eles estão comigo, eu sei onde estão na escola, e por azar deles eu trabalho na escola que eles estudam, então eu não tenho como não estar ciente do que está acontecendo, e se eles não estão comigo, eles estão com alguém que eu sei quem é. Então, se eu estou com muita insegurança, dormiram na casa da avó, vó, tá tudo bem aí? Mandei para um acampamento, tá tudo bem aí? Não tem como ficar, a gente não fica respondendo. Tá, se eu mandei é porque eu confio. Né? Então, eu sou um pouco mais radical. Mas para quem não quer ser tão radical, entender que tem que ter as regras, tem que ter o tempo, mas tem que ter o limite, não pode. A gente normalizou e todo mundo aceita que não se pode dar álcool, não pode se dar cigarro para uma pessoa com menos de 18 anos, por que a gente com o celular fica... porque não tem nada de problema, tem coisas boas. Tá, doce tem muita coisa boa e eu não deixo meu filho comer doce o tempo todo. Claro. Né? Então, a gente precisa entender o que no final a gente quer. É que aí envolve trabalho. Eu querer que o meu filho esteja envolvido, entretido, engajado, conversando, também demanda o meu tempo. E, às vezes, o adulto não está disposto a dar o tempo que aquela criança precisa. Por quê? Porque, às vezes, ele está trabalhando demais. Realmente, esse adulto está sem escape. Porque também não adianta, né? Esse adulto só trabalha e educa. Ele não tem o tempo para si. Aí ele endoece e aí, naturalmente, a família inteira sucumbe. Então, é uma escolha. Tem que ter essa escolha. É que, infelizmente, para muitas famílias, o filho não foi uma escolha. O filho, às vezes, é uma consequência e, às vezes, um fardo. Às vezes, são sonhos que você tinha, que com o filho você teve que abrir mão. Mas vale muito a pena. Mas essa romantização da família, né, dos sonhos individuais perante os coletivos, hoje, infelizmente, tem feito com que famílias não entendam o valor da maternidade, o valor da paternidade. E aí as crianças, naturalmente, planejem, sofrem. Né? Eu falo, não é nem só planejar. Claro, filhos planejados, eu acho que são sempre muito bem-vindos. Mas, às vezes acontece. Mas não é porque a criança não foi sonhada, planejada, que ela não tem que ser bem cuidada. Né? Mas hoje, infelizmente, acontece. Os casos de abandono parental são alarmantes no Brasil. Né? Só que o celular ele resolveu, abre aspas, essa demanda de tempo. Deixa lá que ele não vai ficar me pedindo, não vai ficar me incomodando, ele vai ficar 2, 3 horas lá sem dar trabalho. Que sonho, né? Imagina chegar em casa, né, depois de um dia cansativo e meus filhos estarem
assim, ó, não dá já até lavar a louça. Eu falei, nossa, eu tô no céu. Mas não é essa a realidade. Os professores, está mais fácil para eles darem aulas? O que eles têm te passado? Eles sentem que os alunos estão mais atentos, né? Eles estão mais com ele ali. Aquela coisa de que, já que eu tenho que estar aqui, não tem como escolher, né? O meu tempo agora não tem para onde correr, vou tentar usar esse tempo da melhor maneira, né? Então, essa atenção do aluno fica um pouco mais evidente, e a desatenção está mais evidente de daí aquele aluno que não quer prestar atenção, ele só não quer, né? Ele fica inquieto. Então, a expressão corporal dele muda, porque daí ele vai deitar, ele vai abaixar a cabeça, vai tentar dormir, né? Então, é muito mais fácil até para a gente perceber, né? E essa questão dele não estar disponível ali com o aluno, né? Não está no bowl, está recolhido, né? Então, está ali ou na caixinha, né? Nas salas a gente fez caixinhas de celulares onde eles colocam o celular lá na caixinha, na primeira aula tranca, na última aula devolve. Então, ele sabe que não está disponível. Não era melhor o pai deixar em casa o celular? Esse é o mais eficiente. Eu sou 100%, falo, e foi o que a gente alinhou com os pais no começo do ano. Pais, aqui a gente não vai precisar do celular do seu aluno. A gente investiu em Chromebook, a gente comprou aparelho para não ter a desculpa que o filho precisa de celular. O que não é um abandono para a tecnologia. Tá? Por exemplo, meus alunos do 6º ao 9º ano, eles têm uma disciplina que chama pensamento computacional. Eu preciso ensinar esses meninos e meninas a usar computador, a entender programação, a fazer modelagem, impressão 3D. Eu preciso ensinar eles sobre isso. Isso é o futuro para eles, né? É parte básica hoje desse desenvolvimento. Eu não quero que eles não sejam tecnológicos. Você não falar de saber lidar com inteligência artificial, não faz sentido, né? Para nós hoje isso já é game change, imagina para esses meninos de 10, 12, 13 anos. Mas isso não é uma desculpa para que ele tenha que ficar usando o celular o tempo todo. Então, o que a gente combinou com a família, né? Eu não preciso do celular do seu filho para nada, nem em casa, nem na escola. O que tem na escola para fazer de tecnologia, vai fazer na escola. Por exemplo, eu não mando lição de casa de pensamento computacional. Não tem lição de casa. É tudo feito na escola. Por quê? Porque eu sei que se eu der lição de casa, esse menino vai dar um migué e vai dizer para o pai que ele precisa de um computador Ryzen 7 com placa de vídeo, não sei o que. O que teve criança que ganhou um computador game na pandemia, mentindo para pai e mãe, porque precisava assistir às aulas online, mas na verdade queria ficar jogando Roblox, Minecraft ou qualquer outra coisa? Não está escrito. Mas os pais, às vezes por ignorância, às vezes até sabiam, mas deixaram, né? Era cômodo. Era cômodo, né? E, ok, era um contexto diferente, né? Pô, pandemia, não tem como fugir, vamos tentar minimizar os impactos. Mas acabou, né? Precisamos voltar à vida e eu não posso continuar preso no quarto, né? Então, a gente fez esses combinados com a família. Eu não preciso do celular do seu filho. Por favor, não traga. Ah, mas eu preciso falar com ele. Manda para a gente mensagem, liga para a escola. Ah, mas não vai ser tão rápido. Tudo bem, não precisa ser tão rápido. Ah, mas... E ele vai ficar o dia inteiro na escola, precisa pedir comida. A gente ajuda. Eu tenho aqui o telefone da marmitaria, se quiser. A cantina da escola tem também. Então, pai, tem outras opções. Tem famílias que não querem. Né? Não, eu não quero isso. Ele vai mandar. Tá, a escola tem que ter a regra. Né? Até porque aqui no estado de São Paulo, a lei veio de uma maneira de que é responsabilidade da escola fazer o controle do acesso. Transferiu para a escola essa responsabilidade. Então, a gente criou lá o processo das caixinhas, e aí o aluno ele é responsável de colocar. Se ele não colocar, aí ele já está fora da regra e vai ser aplicado as regras da escola de acordo com aquilo. Então, hoje, se o aluno é pego usando, independente do que for, não está na caixinha, ele já está fora da regra, né? Infelizmente, teve aluno lá em março que estava sendo suspenso das aulas porque não estava entendendo a regra. Mas aí é o processo natural da escola, né? O adolescente faz isso, ele testa até onde vê, se vai pegar, se não vai pegar, enfim. Mas é possível fazer. Mas se a família ajuda, aí é muito mais fácil. Mas na sala de aula, os professores, em geral, têm
tem gostado, né? Quando eu perguntei lá para os meus professores, né, e fiz uma pesquisa com outras escolas, né, aqui em Campinas, hoje a gente tem ali um grupo de várias escolas particulares que trocam, né? A gente teve pelo menos uns quase 300 professores respondendo, 100%, não foi 99,9%, 100% dos professores, mais de 300 professores respondendo, que entendem que foi bem melhor, a atenção dos alunos em sala de aula está melhor e que o nível de aprendizado está maior. Algumas provas que a gente faz diagnósticas, né, para medir os conhecimentos, que normalmente a gente sempre aplica sempre na mesma faixa etária, desse ano já mostram melhoras comparada com os anos anteriores, né? Principalmente essas de meio de ano que a gente tem aplicado, já mostram que eles têm tido uma melhora significativa de aprendizado. O problema, que daí quando a gente fala de Brasil, é que os índices brasileiros eles são muito baixos, né? Então, a gente está falando de melhoras, mas não melhoras ao ponto do que a gente deveria estar, né? Principalmente se eu olho, por exemplo, os dados de 2025 comparados aos de 2019, a gente ainda está muito baixo, né? Quando teve a pandemia, os indicadores de aprendizado caíram equivalente a 11 anos no Brasil. A gente ainda não recuperou e vai levar pelo menos mais uns 14 para a gente voltar ao que a gente estava em 2019. Aí é realmente uma consequência muito grave, o que mostra que realmente crianças, se passam por essa dificuldade de interação, elas têm consequências graves, né? Não é mediações assim rápidas, não é só faz uma coisinha aqui, não, fica. Tem crianças que até hoje têm inseguranças, por exemplo, emocionais, porque ficaram 2 anos travadas em casa, né? 6 meses, 8 meses eu até concordo, mas tem países na Europa que deu 4 meses voltar as crianças para a sala de aula. E no Brasil a gente ficou 510 dias parado, né? Mas é outro papo, né? Mas comparado 24 a 25, né? Essa janela de 6 meses que a gente teve essa proibição, realmente já teve bastante melhoria. E algumas escolas no estado de São Paulo, ano passado, por conta, já tinham proibido o celular. Essas escolas apresentam níveis maiores do que as escolas que não proibiam. Então, é efetivo? Mas a gente ainda não teve adesão das famílias e dos alunos. Eu gostaria muito, o meu sonho, né, é esse dia que eu não tenho que ficar controlando o celular na escola, porque os pais simplesmente não mandaram porque eles entenderam que não precisa, né? Mas eu preciso falar com meu filho. Então, compra aqueles celulares antigos, sabe? Aqueles que não tem, só funciona para ligar. Compra um pager. Sim. Tudo bem. O pager não tem problema. Eu não quero que ele fique incomunicável. O meu ponto não é que ele não tenha uma maneira de um escape ali de segurança. Tudo bem, mas não precisa ser um smartphone com acesso à internet, com acesso à rede social, com câmera, com outros entretenimentos. Se for uma coisa extremamente simples, extremamente funcional para conseguir falar com alguém, para mim, não é um problema, né? Os alunos do terceiro médio, eles gostam de fazer aquelas trote, os registros, o último ano deles na escola. Eles levaram câmera digital, né, daquelas antigas. Essa a gente pode? Pode. Eu não quero que vocês não registrem os momentos, eu não quero que vocês valorizem. Eu só não quero que seja com o smartphone, que é onde você vai ficar postando no Instagram, vai ficar postando no TikTok, vai ficar fazendo dancinha. É isso que a gente não quer. Bom, Anderson Gama, do Colégio Crescer, muito obrigado. Foi excelente o papo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, viu?